Atenção, emissoras da Band, para o top de 5 segundos. Nescafé. Uma coisa leva a outra. Raio X. Oferecimento Nextel Online. O escritório na sua mão. Boa noite, meu bom amigo da Band. Dossiês, arapongas, intrigas, grampos, montanhas de dinheiro, nunca se viu uma sucessão como esta, e olha que oficialmente a campanha nem começou. As nossas 3 revistas de informações que chegaram às bancas neste fim de semana têm basicamente a mesma capa. A guerra de escândalos e espionagem que promete não deixar sobreviventes entre os presidenciáveis. E nesse clima de fogo cruzado sobra pouco espaço para o debate de ideias entre aqueles que pretendem nos governar pelos próximos 4 anos. A Rede Bandeirantes de televisão inicia hoje, com o nosso entrevistado desta noite, uma série com todos os candidatos à presidência da República. É uma tradição do jornalismo da Band. Eu converso hoje com Ciro Gomes, o candidato do Partido Popular Socialista. Aos 44 anos, ele é o mais jovem presidenciável, depois de garotinho, naturalmente. A precocidade política o acompanha desde muito cedo. Deputado estadual aos 24 anos, foi reeleito aos 28, aos 30 se elege prefeito de Fortaleza e governador do Ceará aos 32. Renunciou para se tornar ministro da Fazenda do governo Itamar, num momento de crise. Em 98, teve 10 milhões de votos, sim senhor, na eleição para presidente. Em 2002, seu nome estará novamente nas cédulas como candidato a presidente. Daqui a pouco nós vamos saber de Ciro por que ele se considera o único candidato verdadeiro de oposição ao governo, depois dos nossos coligados comerciais. Grandes revelações, mais uma vez a sujeira debaixo do tapete. Caso impressionante. Será que a população merece isso? Brasil Urgente. Jornalismo com cara e coragem. De segunda a sábado, 6 da tarde. Amigos, essa é a melhor notícia do ano para quem quer comprar uma casa e mudar muito antes do que estava pensando. Agora você entra no consórcio Casa Fácil Sopave e pode usar todo o seu fundo de garantia para dar como lance. Quer dizer que além de ter 120 meses para pagar, com prestações que vão diminuindo, você ainda libera todo o seu fundo de garantia e tem muito mais chance de comprar sua casa rapidamente. Nós estaremos de plantão ao lado do telefone esperando para dar todas as informações sobre essa grande novidade. Morei em Adamantina, aqui em São Paulo, e aos 6 anos de idade fui para Sobral, no interior do Ceará, e lá fui criado, estudei todos os anos da minha vida na escola pública, porque sou filho de funcionários públicos modestos. Mas antes de ouvir os planos do candidato a presidente da República, eu quero começar o nosso raio-x perguntando ao polêmico observador da cena política nacional, agora que o PFL não canta mais a modinha de Juliana, Rosiana, mulher. A candidatura de Rosiana tornou-se inviável, Ciro? Eu não quero cometer a falta de delicadeza e de ética de eu determinar isso, né? Até porque eu sou um adversário e eu sou um adversário que costumo tratar os meus adversários não como inimigos, mas como apenas adversários que distinguem-se de mim apenas nas ideias e na experiência e talvez na vida, na forma de viver. Mas eu, francamente, acho que é muito difícil que, salvo um esclarecimento muito contundente, com uma proclamação de uma inocência muito exuberante por parte da Justiça, num prazo muito rápido, as condições objetivas da candidatura da governadora do Maranhão são muito precárias hoje. A foto daquela dinheirama apreendida no escritório de Jorge Mourá, espalhada pela mesa, não foi uma bênção para outros candidatos, Ciro Gomes? Nós precisamos ter muito cuidado ao comemorar isso. Eu acho que o Brasil tem que buscar transparência. Eu acho que a corrupção no país passou da conta. Eu acho que isso está deixando a sociedade brasileira quase descrente de que a política possa, de fato, ser alguma coisa onde haja gente séria. Essa sensação desagradável de que tudo é um pardieiro, de pilantras, está muito forte na sociedade brasileira, como na Argentina. Isso não é bom. Não é bom. Agora, se as pessoas veem nisso um instrumento de mostrar a separação do joio do trigo, sim, isso pode ser muito bom. Agora, eu me senti muito constrangido de ver aquilo, muito mesmo. Como é que o
PFL conseguiu preparar esse fenômeno chamado Rosiana? Você sabe, a sociedade brasileira está procurando uma coisa nova. A sociedade brasileira cansou de um governo que ela vê como um governo capaz de ter algumas coisas positivas, mas um governo cansado, não é? Um governo que não tem uma visão social mais consistente, um governo que não tem compromisso com a produção, com o trabalho, um governo que parece rodeado de escândalos impunes e é uma sociedade que, ao mesmo tempo, quando olha para a oposição consentida, a oposição dos últimos 16 anos, que é o PT, sente-se insegura. Porque o PT, e cada vez mais isso está claro, o PT não parece capaz de dar bom resultado a este voto de protesto. Porque todo mundo sabe que protestar não basta, é preciso saber o que nós vamos fazer com o país em momento internacional complexo, num momento econômico delicado, e o PT não tem respostas para isso, porque repete a mesma tática, com o mesmo candidato, com o mesmo vazio de propostas, e isto tudo deixa a sociedade buscando uma coisa nova. E aí vem a televisão em cima. Este é o inferno da despolitização. Quer dizer, marqueteiros sabem desse estado de espírito da sociedade, embalam candidaturas sem ideia, sem projetos, sem compromisso, às vezes até sem vida pregressa, sem passado que sustente um embate dessa natureza, e vendem como um sabonete, não é? Daí, na primeira fricção, esses projetos se arrebentam, o marqueteiro já foi para casa com o bolso cheio de dinheiro e fica a sociedade com esse tipo de dissabor. Enfim, é um sinal dos tempos deseducados que a gente ainda vive. Não é? Mas quem era o eleitor dela nessas pesquisas? Você acredita nessas pesquisas eleitorais, Ciro? Pesquisa tem que ser lida com ciência. Não é? Se você tomar, por exemplo, pesquisa de 89, março, quando nós tivemos as primeiras eleições presidenciais, ou de março de 94, quando tivemos as outras eleições presidenciais que não foram a da reeleição, você vê que em março, os 4 ou 5 candidatos que estavam na frente das pesquisas nem chegaram lá. Não é? Por quê? Porque a sociedade hoje está acordando para tomar o ônibus e muito cedo e trabalhar, preocupado em pagar o carnê do crediário, preocupado em tirar o nome do SPC, com medo da violência, inseguro com relação à vida das crianças e adolescentes na escola, com dificuldade das epidemias. Essa é a vida real do povo. Quem está preocupado mesmo com política são os políticos e os jornalistas. E aí vem um pesquisador e empurra na pessoa. O que é que ela tende a refletir? A notoriedade. Quem foi que apareceu com aquela carga pesada de propaganda bonitinha, todo mundo simpático, sempre muito bem embalado, nos jingles, nas musiquinhas, etc., naquela semana, naqueles 10 dias. É esse que sobe. Quem sumiu é esse que desce. Na verdade, isso tudo é uma coisa para tentar constranger, não é? Para desanimar o militante, para abater a moral, a vontade de lutar de uma ou outra força. Se Rosiana cai dos seus 23% e sobe Serra em 19%, então essa pesquisa não é válida? Isso é papo furado puro, para enganar otários. Né? Só que uma pesquisa diz que 39% da sociedade brasileira já está vacinada contra isso. E eu espero que 100% da sociedade brasileira se vacine contra isso. Porque o importante, nós temos um sistema eleitoral muito sábio. São 2 turnos. Temos uma campanha, nós temos que exigir debates. Da outra vez eles não deixaram que houvesse. E a sociedade não tem nada que se comprometer de véspera com ninguém. Ela tem que olhar todos. Não é? Todos, de alguma forma, se chegaram até aqui, é porque tem alguma experiência, alguma liderança, alguma proposta. E ela tem que aproveitar e olhar todos. Só que não se bastar no que ela vê na televisão. Ela tem que dar um pouco mais de serviço a isso, ver de onde vem, quem é, não é? Se já andou cometendo algum mal feito, se o que fala tem coerência com o que andou fazendo. E acredito, francamente, que se a sociedade brasileira, amadurecendo como está, fizer isso, todos vamos ganhar. Agora, Ciro, voltando ao Murad Gate, os mais pragmáticos sustentam que os partidos recebem doações desse porte em cash, em toda a campanha majoritária. Só não tem foto. Isso é um inferno, é um inferno. Mas será possível doar um pouco de ética para as campanhas? É um inferno que a sociedade brasileira precisa, uma hora dessa, encontrar uma forma de consertar. Eu me bato contra isso, financiamento particular, privado de campanhas, desde que entrei na vida pública. É o verdadeiro inferno. Para você se manter sério, honesto, no meio da política brasileira, é quase impossível se você levar isso ao limite do financiamento de campanhas. E é aí que começa toda a perversão, toda a safadeza, toda a corrupção começa aí. Quer dizer, no financiamento por trás dos panos, porque o empresário quer dar do caixa 2, o político precisa do dinheiro, porque cartaz custa dinheiro, programa de televisão custa dinheiro, o Brasil é enorme para você viajar para cá e para lá, comício custa dinheiro. E são os custos básicos da democracia aqui na Europa, na Suécia, nos Estados Unidos. E nós precisamos dar luz a isso. Então, o mundo avançado já encontrou uma fórmula sóbria, não é?
de financiamento público de campanhas. Eu já escrevo sobre isso, penso sobre isso, peço por isso há muitos anos. Mas você veja qual é o contra-argumento. Diz os setores que são, na verdade, os que se beneficiam dessa podridão. Que é isto, um país de pobres, como vai gastar dinheiro público que falta para as crianças com campanha de político? E aí parecem ser eles que têm a razão. Mas, senhor querido, vem cá, a polícia já tem, a polícia invade o escritório do Murad, sabe que foi a Polícia Federal assume, a foto ninguém sabe. Quem regeu essa orquestração? Quem Olha, foi hoje é indisfarçável que a imundície da política oficial brasileira está toda aí nesse episódio, de lado a lado. Né? A imundície não se aperfeiçoa só naquela montanha de dinheiro fotografado. Porque há muitas montanhas de dinheiro que não se fotografam, que também estão correndo aí nas campanhas dos candidatos relacionados ao poder. O que não é nos candidatos relacionados à oposição, até porque não há ferramentas nem atrativos para esse tipo de expediente. Mas ali está o seguinte, de um lado, o fato irretorquível, né? Tem que explicar. O que está fazendo R$1.300.000 em dinheiro num caixa de uma empresa? 7 explicações depois, assume a ilicitude, o crime. Não, isso é dinheiro de campanha. De onde veio isso? Não é? Aqui se destinava Mas está provado isso já? Não. Foi uma confissão. A 7ª versão do próprio secretário lá do Planejamento era essa. Não é? Mas indisfarçável há também deste lado é a bisbilhotice, a arapongagem, não é? A invasão de privacidade, a ruptura da lei por parte das forças oficiais. Vamos, se você me permitir raciocinar com o brasileiro que está nos ouvindo. A Sudã, trata-se disso, é o escândalo da Sudã que justificou aquela invasão. A Sudã não é uma repartição pública de Marte ou da Lua. Não é? A Sudã é uma repartição pública do governo federal. O chefe da Sudã é o presidente da República. Não é? Pois bem, o senhor Fernando Henrique Cardoso deu à Sudã a faculdade de nomear o superintendente da Sudã, o senhor Jader Barbalho. Todos nós sabíamos há muitos anos, por bem ou por mal, quem era e quem é o senhor Jader Barbalho. E ele deu, incrivelmente, à Sudã o senhor Jader Barbalho nomear. Apanharam o cidadão que ele nomeou em corrupção, demitiram e nomearam quem? Outro cidadão designado pelo senhor Jader Barbalho para Sudã. O país perdeu R$1.600 bilhões, que dá para fazer aí, desgraçadamente, umas 20 mil casas populares. O país perdeu, esse dinheiro foi roubado, R$1.600 bilhões. Quem roubou, como roubou, a gente está apurando ainda a justiça, os procuradores. Mas que o país já perdeu esse dinheiro, já está perdido. Não é? Pois bem, aí eles fazem o quê? Tem tudo na gaveta. Enquanto o camarada está amigo, está caladinho, está fazendo a política deles, fica tudo guardado na gaveta. Foi para o outro lado, ameaçou, quis fazer qualquer coisa que é do desagrado dos poderosos do dia, eles abrem a gaveta e soltam. E aí, evidentemente, não tem que se fazer reparo nenhum, nem a polícia, nem a justiça, nem o Ministério Público. Os arapongas nisso tudo. Tá incrível. Tem os nomes. Tem gente que não admite que se ponha a sua honra em xeque, só cash. Os políticos, nós temos que ter uma certa tolerância. Quer dizer, a vida pública é assim. Você vive no contraditório, vive no enfrentamento. É até bom que haja uma oposição, uma crítica. E nem sempre essa oposição e essa crítica se conformam em combater a ideia, em discutir a ideia. Sempre há aquela suspeição, aquela leviandade. Então, isso tudo meio que a gente tem que ter tolerância, não é? Agora, os políticos, especialmente no Brasil, temos que ser como uma mulher de César em Roma, para quem não bastava ser virtuosa, tinha que parecer virtuosa também. Então, nesses casos, só tem um jeito. Levantou-se uma suspeição, abre tudo. Ciro, deixa eu dizer uma coisa. Quer dizer, essa guerra suja de arapongas e dossiês, acho que vai caracterizar essa campanha. Mas, Ciro, você presume que existe algum dossiê Ciro Gomes circulando por aí? Com fato, não. Né? Porque eu fiz a opção de ser limpo e falo isso com muita tranquilidade. Não quero fazer aqui apologia, porque a coisa horrorosa é você dizer eu sou sério, todo mundo não é. Não, eu sou sério e gostaria de que todos fossem, porque essa é uma premissa. E se ele oferecesse, assim, como nitroglicerina pura, já me ofereceram, um dossiê sobre o candidato? Eu não recebo. Já me ofereceram. Aquele dossiê Caimã, por exemplo, na campanha de 98, me ofereceram e eu disse que não aceitava esse tipo de expediente. Né? Esse ano já recebi coisas de remédio, preço de remédio do Ministério da Saúde. Não é comigo isso aí. Entrega para o Ministério Público e para o delegado de polícia. Ciro Gomes, com tanta sujeira saindo do tapete, você acha que ainda será possível debater planos de governo nesta campanha? Nós temos que forçar a barra. Claro que, veja bem, há um lado bom desse tiroteio aí no meio do mundo oficial brasileiro.
é que tem uma briga na máfia. Quando a máfia briga, a sociedade ganha, não é? Porque você acaba conhecendo um pouco os podres que eles acabam protegendo a vida inteira. E isto não é mal. Agora, evidentemente, nós não podemos, e o jornalismo brasileiro tem um papel fundamental, deixar que isso tome conta de todas as energias do país. É preciso discutir emprego, é preciso discutir violência, é preciso discutir salário, aposentadoria, é preciso discutir estrada, energia, é preciso discutir a inserção internacional do país, política industrial, política agrícola, né, inteligência e a ciência e a tecnologia brasileira. São temas tremendamente graves, todos eles a merecer um debate. Nós conversamos antes, enquanto nos preparávamos para subir aqui nosso cenário, que você falava na habilidade política do presidente Fernando Henrique nesses 7 anos. Convenhamos. 7 anos de 2 meses. Mesmo, eu costumo, como adversário, eu costumo respeitar, enfim, como eu disse, eu não tenho inimigos na vida pública, acho que o ódio não é bem, e o ressentimento não são bem um caminho para orientar as coisas, até porque a gente representa pessoas. Se a gente começa a radicalizar demais, fazer da luta pelo poder uma luta de tal obsessão que você está disposto a vender a alma por aquilo, aquilo se irradia para baixo, as pessoas se matam lá embaixo. Então não pode acontecer isso. Eu faço, a minha vida inteira sou assim, eu estendo a mão e cumprimento todos os meus adversários da minha vida inteira. E olha que eu sou, vamos dizer, relativamente agressivo, eu acabo tem uma palavra quente, calorosa, embora nunca tenha resvalado para coisas pessoais. Mas muito bem, veja o que acontece no Brasil hoje. Porque para presidir o país, você não precisa só ganhar a eleição. Você precisa ter uma capacidade de articular com a sociedade brasileira, que é completamente fraturada em 1000 pedaços, os partidos são muitos, são vários. Então você precisa vencer de um jeito que você não quebre as pontes do diálogo amanhã para convergir as soluções que o país precisa. O modelo tributário do Brasil precisa de 3 de cada 5 deputados federais. Se você vai começando para ganhar cada batalha, destruindo as relações que você tem, você simplesmente não governa. Pode até ganhar eleição, porque o presidencialismo tem um conteúdo plebiscitário, o povo vai lá e vota. Mas não governa. Veja o que eu estou chamando a atenção do país. O senhor José Serra está se propondo a ser o sucessor, o candidato oficial do senhor Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, como adversário, nós temos que fazer um reconhecimento público. O senhor Fernando Henrique Cardoso, o atual presidente da República, administrou 7 anos e 2 meses o país com uma aliança de partidos absolutamente heterogênea. Ali estava PSDB, PMDB, PFL, PTB e PPB. E ele conseguiu trazer isso ali aos trancos e barrancos, fazendo concessões que eu não faria, etc. Mas trouxe isso unido até agora. Com 60 dias, Salomão, 60 dias que o senhor José Serra se impôs como candidato, olha o que está acontecendo. Desagregou. O PSDB está aos pedaços, o PFL aos pedaços, o PMDB aos pedaços, o PPB aos pedaços e o PTB comigo. É muita desagregação, é muito desmantelo, muita inabilidade, muita obsessão demais para 60 dias. Né? Mas agora que o Fernando Henrique está divorciado do PFL, não está tentando fechar com o PMDB alguma chapa? O Itamar vai deixar isso barato? Você Duvido. não seria o candidato do PFL? Duvido, o Itamar é do PMDB. Eu sei. Não é? E eu não comentarei especulações do PFL por uma circunstância de delicadeza e ética. O PFL tem uma candidata. Por Rosiane ainda não ter desistido? Ela tem uma candidata, ele tem uma candidata. E nós temos muitas diferenças. Claro que temos muitas afinidades e eu estou me lembrando muito... Mas você se considera a oposição, a verdadeira oposição a Fernando Henrique? Nós estamos fundando a Frente Trabalhista, que reúne o PDT, liderado pelo ex-governador Leonel Brizola, o PTB, liderado pelo deputado Zé Carlos Martinez, e o PPS, liderado pelo senador Roberto Freire, como aquela oposição que o país precisa. Eu não quero dizer sou eu, é este movimento, tem um projeto, tem história, porque nós estamos aí... Tem um precedente daquilo que foi o período democrático do Vargas, tem um precedente que foi o período do Juscelino Kubitschek, havia uma aliança dessa natureza. Né? E se você bem reparar, o PT se isolou. Está praticamente sozinho, hoje constrangido, tanto na sua unidade quanto na sua política de alianças, acaba lá de forma difícil um apoio do PL. Não é? E nós não, nós estamos com o nosso projeto articulado, temos 65 deputados federais, 12 senadores, 22 candidatos a governador, a tal verticalização do TSE em nada nos tocou, porque nós já tínhamos, é o único candidato que já tem aliança. Enfim, nós achamos que agora o Brasil tem uma oportunidade de votar numa oposição capaz de vencer as eleições e, mais que isso, de dar bom governo ao país. Ciro, você acredita que as prévias de hoje do PT enfraquecem um partido? Elas são um sintoma, sem dúvida, não é? Do envelhecimento
muito acelerado da esclerose mesmo da proposta do PT. Quer dizer, o PT, o país mudou profundamente e o PT não percebeu essa mudança. Você diria, só para repetir o mote da oposição clássica, que sua candidatura é contra tudo que está aí? Tudo que está aí não é? Nós temos que guardar alguns valores. A democracia, por exemplo, com todas as suas imperfeições, é uma coisa que está aí e eu aprecio muito. Não é? Claro que nós temos que denunciar ainda a imperfeição, é uma democracia muito formal, é uma democracia que ainda não aperfeiçoou-se na oportunidade do povo trabalhador trabalhar, receber um bom salário, ter uma boa escola, uma boa segurança, uma boa saúde pública, e democracia não pode ser só o direito de votar. Mas, de qualquer forma, a liberdade da gente estar falando, não é? Isso é uma coisa muito grave e importante. A estabilidade da moeda, 1000 problemas. Eu ajudei a fazer o Plano Real, ajudei a executar o Plano Real, rompi com essa gente, porque o Plano Real precisava dramaticamente de aperfeiçoamentos que eles não fizeram, sentaram em cima por causa da reeleição. Eu sei onde eles erraram, eu sei quais são as possibilidades de consertar isso em condição difícil, mas, de qualquer forma, o valor da estabilidade, uma moeda estável, é uma coisa que está aí, que nós temos que ter compromisso. A ideia de uma economia, não é, que se subordine a certos requisitos da competição mundial, como qualidade, preço, competitividade, uma série de coisas, também é um valor que está... Agora o resto precisa mudar, viu? Corrupção, não é? A falta de respeito à questão do trabalhador brasileiro, a falta de respeito. Hoje, 53 de cada 100 trabalhadores, Salomão, está trabalhando sem carteira assinada. Não é? 13 milhões de aposentados estão ganhando R$180 de aposentadoria. São nossos pais e avós que não têm muito mais tempo, infelizmente, para esperar, que não têm dinheiro para comprar 2 caixas de remédio para colesterol. Quer dizer, as estradas, 70% estão destruídas. Faltou energia no país. Deixa eu falar outra coisa, Ciro. Você, politicamente, você não chegou ao segundo turno em 1998. Você disse há pouco que você não quer falar sobre a possibilidade, o plano B do PFL, porque você não quer ser antiético com a Rosiane, que ainda é candidata. Tem uma coisa política. Eu hoje represento uma aliança. Se alguém do PFL entender de abrir um diálogo conosco, nós formalizaremos essa proposta ao nosso conselho político, que é a Frente Trabalhista, os 3 partidos, PDT, PPS, PTB, e vamos discutir qual é o sentido disso. Porque se uma reunião de ódio, se forem querer me usar como ferramenta de se vingar do que acontecer, arranjem outra, eu não me presto para isso. Mas para você ganhar... para consertar um caminho novo para o país, na direção de uma coisa certa, vamos conversar. Mas para você ganhar em 2012, você não admite negociar até com inimigos íntimos? Não, eu não quero ser presidente do Brasil deixando a minha alma vendida no caminho, não. Olha, só para fechar essa primeira parte com você, os analistas políticos dizem que você é o mais articulado dos candidatos, mas outros dizem que você fala difícil, meio enrolado para a compreensão do povo. Você já viu isso escrito por aí? Não é preciso baixar a bola, Ciro? Eu acho o seguinte, eu sou filho de funcionários públicos. Todos os anos da minha escola eu fui educado na escola pública. Se você quiser conversar na gíria do povão, a gente vai conversar agora. Mas eu, francamente, acho que o povo entende as coisas se a gente se der o trabalho de repetir, de explicar. Porque nós vamos dizer o seguinte, que é o erro do PT. Então você tem um erro estratégico. Você tem em São Paulo, como expressão que está acontecendo no Brasil, 1.668.000 pessoas desempregadas. Eu gosto de estudar os problemas. 1.668.000 homens, mulheres, crianças, jovens do Paraná, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, ao lado dos paulistas, estão desempregados nesta cidade. O que quer dizer que a mesma coisa está acontecendo. E aí você pode fazer o quê? Falar mal disto. Está errado, claro que está errado. E parar aí. Ou fazer uma promessa, deixa que quando eu chegar lá, todo mundo vai ter emprego. Isso é mentira. Eu gosto de dizer o seguinte, a razão desse desemprego é a taxa de juros, é a falta de crescimento econômico e tentar explicar por que é assim. Por quê? Porque se a gente conseguir que a sociedade entenda, tem solução. A taxa de juros brasileira é a mais alta do mundo, a gente pode reduzi-la a um padrão internacional se nós tomarmos algumas providências. E essas providências não são, deixa que eu chuto. Deixa que eu chuto, eu sou tão amigo do povo e tal, agora estou bancando o povão aqui. Né? Então deixa que eu chuto. Não é. A questão básica, temos que eliminar o déficit externo. Quer explicar o que é? O Brasil chega no fim do ano, tem que pagar uma montanha de dólar para o estrangeiro e isto faz com que a taxa de juros no Brasil seja muito alta. Então tem que consertar o rombo das contas externas do país. Ciro, tem que pegar a primeira parte. Já estou me acenando aqui. No último bloco, nós vamos conhecer o Brasil planejado por Ciro Gomes, que também vai falar de seleção brasileira e de amor, depois dos nossos palpitantes comerciais.
programa totalmente imprevisível. Com entrevistas, matérias divertidas e a irreverência de Otávio Mesquita. À noite é uma criança. Participação de Patrícia de Sabri. Amanhã, 00:30. Ovos, só R$5! Ovos, só R$5! Aqui dentro tem milhares de prêmios instantâneos de até R$40 mil. Não. Com R$5 eu compro um Uniband de nota 10. Tem sorteios de R$105 mil? Não! Ah, então prefiro um Uniband de nota 10. E tem sorteio de R$300 mil? Não! Quer saber? Eu vou comprar um Uniband de nota 10. Esse ovo dura o ano inteiro, com 9 sorteios de R$36 mil. Não! Uniband Nota 10, edição Páscoa. R$1.050.000 em prêmios para você. Bem-vindo ao melhor carnaval do mundo! Bahia 2002! Bahia 2002, pro carnaval durar o ano inteiro, já nas lojas. Quem assina a Folha tem 0,815 e 8 mil mais chances de melhorar de vida. E na hora de relaxar, você aproveita o Clube Folha, que dá 0,815 e 8 mil dicas e descontos em bares, teatros, cinemas e restaurantes. Seja uma pessoa 0,815 8 mil vezes mais bem informada. Assine já a Folha e receba grátis o Guia da Vida Saudável, com dicas para lidar com o estresse, a alimentação e a forma física. O telefone, você sabe, né? Folha. Assine já. 0,815 8 mil. A seguir, entre o amor e o pecado. Quer um bom negócio para você e sua família? Venha para o Vale do Luar. Lançamento da segunda etapa de vendas. Áreas planas acima de 1.000 metros quadrados totalmente financiadas e com prestações que você pode pagar enquanto constrói. Vale do Luar, junto à Lagoa Santa. Único na região com pavimentação, luz e água. No ponto de construir. Imperdível. Vendas na Casa Amarela da Marcos Ribeiro Imóveis. Ligue 3-681-6867. Não perca a melhor feira de esportes e ecoturismo do país. Exports 2002, de 3 a 7 de abril no Expovina. Feira de esportes, aventura e ecoturismo. Congressos, demonstrações esportivas e ainda aulas de ginástica, maratona fitness, futebol society, arco e flecha, boxe, esgrima e artes marciais, esportes radicais, off-road e motocross, clínicas de vôlei e muito mais. Exports 2002. Informações 3286-2505. Realização VIS Eventos. Apoio Band Minas. A nova Bordados da Dinha é linda. E veja só que promoção. O jogo de toalha de 20 por R$ 7,90. Capa para colchão de 18 por R$ 7,90. O jogo de cozinha 11 peças mais cortina de 15 por R$ 7,90. Cobertor solteiro por R$ 7,90. E coxa casal Matelacê a partir de R$ 16,00. A nova Bordados da Dinha fica na Avenida Amazonas 322, no coração da cidade. E tudo em 4 vezes, sem crise, sem juros. No raio-x, Ciro Gomes. Ciro, que perfil teria o seu ministro da Fazenda? Teria o perfil do Ciro quando foi ministro da Fazenda? Não, naquela época foi uma guerra cruel, a gente estava enfrentando aí constrangimentos tremendos e hoje a gente já tem alguma tranquilidade para que o ministro da Fazenda não tenha o poder que eu tive. Tem que ser um homem ou mulher que tenha compromisso com a produção. O meu governo muda a prioridade da especulação financeira, do rentismo que está enchendo. Não vai fazer um choque de crédito? Não vai fazer um choque de crédito? Não, a questão do crédito é fundamental, mas francamente eu tenho muito pudor de andar distribuindo sandices aí para a opinião brasileira. Então o ministro ou ministra tem que ser ocupado com a tarefa de produzir. Por quê? Porque nosso governo terá compromisso com quem trabalha no Brasil. A questão financeira será subordinada a crescimento econômico e distribuição de renda. Ciro, quem tem medo de Ciro Gomes, hein? A situação, não é? O mundo oficial aí, entreguista, complacente com a corrupção e a oposição escolhida para perder, não é? Eu sou o que está empurrando a porta da festa para a qual não fui convidado. Como é que está o Tasso nisso tudo, hein, Ciro? Tá bem. Ele diz que vai, não vai? Tá bem. Olha, o Tasso é um grande cara e eu sou muito delicado de comentar, porque o Tasso acho que foi vítima da sua boa-fé. O Tasso foi presidente nacional do PSDB, nós ajudamos a criar esse partido, o Tasso foi peça fundamental e eu creio que joguei um papel também fundamental lá atrás, quando a gente acreditava que o Fernando Henrique podia ser a grande mudança do país.
Eu logo vi que aquilo era uma ilusão, rompi. Em janeiro de 95 já estava nos Estados Unidos escrevendo como acadêmico, né? Daí essa crítica de que a minha linguagem é difícil de entender. Eu tenho escrito livros, ensaios, para tentar sair dessa crítica superficial e propor saídas. E o Tasso acreditou. E agora foi atropelado aí, também disse aí nas revistas, vítima de arapongagens e bisbilhotices na sua vida. Mas ele sabe o que vai fazer, eu não sei qual é. Agora, entre a dívida externa e a Argentina, o presidente do Raul ficou com a Argentina, oxalá isso não ocorra conosco. Agora, você se considera alfabetizado para dialogar com o FMI? Não tenha dúvida. De analfabeto? Não tenha dúvida. Isso, na verdade, depende muito do tipo de governo que você tem, não da pessoa que você tem. Tipo de governo. Quer dizer, quando, por exemplo, o Itamar Franco era presidente da República, se pode dizer do Itamar o que quiser, mas teve uma passagem bem fazeja pela presidência da República, um homem íntegro, sério e que criou a condição política para enfrentar a inflação. Eu fui ministro da Fazenda. E nós fizemos o Plano Real. Tocou a minha tarefa mais crítica e mais arriscada daquela fase crítica de implantação do Plano Real. Pois bem, sabe, o FMI ficou contra. Nós tivemos uma reunião em Madrid, estava lá o Larry Summers, secretário do Tesouro americano naquela data, e estava o Candace, que era já o chefe superior do Fundo Monetário, o Candace, um cavalheiro muito delicado, e o Larry Summers, muito arrogante. E veio dizer para mim, na presença do Malan, que era presidente do Banco Central na época, que o FMI não aprovava o Plano Real. E eu estava tentando arranhar o meu inglês com ele, mudei para português na mesma hora e disse, mas os brasileiros determinando que vamos fazer assim. Aí, pardon me. Aí o Malan, todo diplomata, disse, não, o que o ministro está querendo dizer é que isso é uma decisão já tomada. Enfim, por que eu podia dizer isso? Porque eu sou valentão? Não. Porque nós tínhamos um presidente que tinha criado as condições objetivas. O Brasil estava com todas as suas dívidas compostas, nós tínhamos consolidado a dívida externa do país, nós estávamos com superávit, sobra nas contas públicas do Brasil, nós estávamos crescendo a 6,5%, o desemprego tinha caído a 4%. O Brasil, apesar de ter uma taxa de juros muito alta, que era uma variável do Plano Real, estava sobrando dólar. Então nós podíamos dizer o que a gente quisesse. Agora, tem o maior rombo em contas externas da história, chega no fim do ano, a gente tem que estar com o pires na mão. Me empresta um tostão aí, doutor, senão eu vou quebrar. Aí o doutor diz, quer dinheiro? Quero, só empresto se o FMI disser que eu empresto. Aí pronto, você fica... Sabe que outra coisa que eu queria saber de você, Ciro? Como é que você pretende combater a criminalidade? A criminalidade tem dois flancos para ser combatida. Uma é esse crime que já se instalou, né? Esse crime organizado, narcotráfico, contrabando de armas, o crime financeiro, o crime contra a administração pública, a corrupção, a ladroeira do dinheiro público, que acabam gerando a perda de respeito da sociedade pela lei, não é? Porque acha que a impunidade é o prêmio, só ladrão de galinha que vai para a cadeia. Isso tem que ser, e a minha proposta é essa, federalizado. Se eu for presidente da República, eu vou assumir como presidente a responsabilidade por combater essas figuras aí. E o sequestro, pelo menos conjunturalmente também. Para isso, nós precisamos de uma Polícia Federal minimamente equipada. É inacreditável para você, às vezes eu até calculo se eu devia ou não dizer, mas é preciso que a sociedade saiba. A Polícia Federal brasileira tem apenas 5 mil homens operacionais dos 7 mil. 5 mil para o país inteiro, para cuidar de autoridades, para executar mandado da Justiça Federal na alunos, para tomar conta de embaixador, para vigiar os dignitários estrangeiros que foram ao BID em Fortaleza e para combater o narcotráfico e o contrabando de armas. Isso é uma guerra perdida. Então nós precisamos trazer uma Polícia Federal que tenha 15 mil homens nos 4 anos de governo e essa evolução tem que ser na direção de uma polícia científica, da inteligência policial. Esse negócio de aparato é uma ilusão. O que realmente faz uma boa polícia moderna é prevenir, se antecipar, quebrar a cabeça do crime organizado e fazer isso no itinerário federal. Ministério Público Federal, Justiça Federal, procedimentos federais, penitenciárias federais em lugares inóspitos para levar, segregando sem vacilação, claro que dentro da lei, etc., uma nova lei de execução penal. Eu acredito que isso pode dar o que nós precisamos fazer, a exemplaridade, começar a quebrar a cabeça. É o êxito da Itália contra a máfia, é o êxito dos Estados Unidos, mais recentemente em Manhattan, na década de 30 contra a máfia lá em Chicago, e da Inglaterra também, enfrentando o terror, que é muito mais grave, e as Brigate Rosse na Itália também, tudo dentro da lei, dentro do Estado de Direito Democrático, sem violentar os direitos das pessoas. Entretanto, eu quero chamar a atenção uma outra dimensão da violência. Se eu te disse, e isto é verdade no Brasil inteiro, que há 1.668.000 pessoas desempregadas. Eu acrescento hoje que 54 semanas, recorde na história brasileira, é a média de tempo que um cidadão que perde emprego em São Paulo consegue voltar ao mercado de trabalho. 54 semanas é 1 ano e 2 semanas. Agora, você imagina, 1.668.000 pessoas, 54 semanas, 1 ano e 2 semanas sem emprego.
Imagine que 10% perca o medo da lei, o temor a Deus, os freios éticos e se obriga a viver marginalmente. Nós estamos falando de 168 mil pessoas. Pode inventar, é uma guerra perdida, você vai enxugar gelo. Se você não criar uma dinâmica estrutural, que a economia volte a crescer com um mínimo de 5,5%, 6%, que é o que nós precisamos para botar 1.700.000 jovens no mercado de trabalho por ano. E com relação ao mais popular e rentável dos crimes praticados no Brasil, que é a corrupção, qual será a sua postura diante dos escândalos na esfera federal? Nós temos que fazer duas coisas aqui. Um é o exemplo. Quer dizer, nenhum de nós está imune, sendo chefe da administração, que ocorra uma corrupção. A atitude diante disso é que vai causar ou não um efeito exemplar. No caso meu, por exemplo, eu fui governador, eu não sou uma pessoa que caiu ontem de paraquedas no debate. Eu fui governador, fui ministro, fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira e, evidentemente, aqui e ali pipocaram casos de irregularidade em minha administração. Como é que eu fazia? Imediatamente, levantou-se uma suspeita objetiva, afasta-se o cidadão, pede-se uma apuração independente, apura-se com rigor. Se ele for inocente, faz-se um desagravo e ele volta para o trabalho. Se ele for culpado, se ate com a polícia. Nós fizemos, eu tive 2 casos na minha administração como governador, assim procedi, um era inocente, o outro era culpado. Um foi responder na polícia, o outro teve um desagravo público. Mas não foi só eu, Itamar também. Quando Itamar era presidente da República, levantaram uma suspeita contra o Argrives, braço direito dele, o mais íntimo dos auxiliares dele, ele afastou o Argrives, pediu uma CPI, na casa CPI da corrupção lá no Senado, no Congresso, a CPI dos anões do orçamento, para dar precedência à apuração. Viram que era inocente, era uma calúnia, que tem muito na política, voltou o Argrives, continuou. O mal aí é a falta de exemplo, mas isso não basta. É preciso que as instituições se aperfeiçoem na direção de prevenir a corrupção, porque o homem é falível. Né? Se você tem descontrole, o homem é falível, desde que o homem é homem. Então o que você pode fazer? Preços unitários publicados na internet. Então você vai comprar remédio, todo mundo sabe quanto é que custa um Doril, não é? No mercado. É só botar na internet quanto é que o governo federal está pagando por um Doril. Se aquilo for 2,5 vezes que você compra na farmácia, aí tem. Não é? Um metro de construção civil, 1 quilômetro de asfalto com tal tipo de camada de impermeabilização ou de subbase, de base, enfim, tem todos os requisitos. Aqui a corrupção anda tão generalizada que já tem gente ficando ofendido quando chamam ele de incorruptível. E se você realmente pretende prender todo mundo, pelo menos você, pelo menos... Por favor, veja que eu evitei, por isso é que dizem que eu não sou tom de linguagem difícil. Os implicados em crimes, quem prende, toda vida que você via alguém dizendo eu vou botar na cadeia, esse é um demagogo ou um despreparado. Porque quem prende é a justiça. Sim. Numa democracia, presidente da República não prende ninguém. Mas se prenderem todos, o trânsito melhora, Ciro. Ah, sim, não tenho dúvida. Mas veja, se começar a produzir exemplos, o efeito é quase instantâneo. Você não remove, mas o nível cai muito dramaticamente. Sabe, senhor, é provável que você fosse eleito governador do Ceará sem subir, nem precisava subir nos palanques, mas que as pesquisas, vamos imaginar que não lhe favoreçam até junho ou julho, nada o fará desistir da presidência, senhor? Não, eu tenho uma missão agora e essa missão é com os companheiros que confiaram em mim. Sim. Não é? Então, para mim, a política não é meio de vida. Eu me realizo na política. Eu me alimento do carinho das pessoas desde muito moço, muito garoto, eu já estava entregue a essa vocação. Tudo que um homem público podia ter, filho de funcionários públicos modestos, né? E classe média, embora ganhe bem na vida, cresci muito na vida, graças, enfim, às oportunidades todas que tive, eu não vou desertar dessa luta. Eu acredito que eu posso colaborar nesse debate, apresentando uma alternativa e, fundamentalmente, eu quero lhe dizer, sem parecer imodesto, que nós somos a oposição que o país esperava. Não é? Não eu, a nossa frente trabalhista é a oposição capaz de vencer as eleições, não de ser um saco de pancada como essa que está aí, e de dar bom governo ao país. Mas eu pergunto ao ex-comentarista esportivo da Rádio Sobral. Você sabe disso também. O Brasil ganha o Penta, Ciro, com Romário ou sem Romário? Olha, esse negócio, por exemplo, do Romário, eu acho que nós devemos confiar no Filipão. Ou então trocar, percebe? Porque se a gente tem um técnico, deixar esse técnico inseguro é muito ruim, porque ele tem muitos argumentos. Ele tem argumentos da idade, ele tem argumentos da saúde, ele tem argumentos do estilo da equipe, não é? Ele tem argumentos do estilo do Romário para não convocar o Romário, não é? Então, se a gente não confia no Filipão, vamos trocar. Mas se a gente tem o Filipão, já não faltam problemas estruturais. O Brasil está passando por um entre-safra, esse calendário maluco, a corrupção no futebol, nossos craques jogando no estrangeiro, sem poder vir treinar, sem conjunto.
Eu acho que é uma boa providência você começar a formar uma nova geração. Não é? Claro, você amanhã vai perder a Copa porque não convocou o Romário, não é justo. Né? Também como não é justo você atribuir tal responsabilidade ao Filipão. Eu prefiro torcer por ele, pelo Filipão, confiar que ele sabe o que está fazendo e vai convocar o melhor para o Brasil, porque ele quer mais do que nós ganhar, trazer o Penta. Ciro Gomes, como tem sido... Não vai ser fácil não, viu? Eu imagino. Olha, França, Portugal, Argentina, isso é que doído, né? Argentina, estão muito bons. Ciro, como tem sido dividir o corre-corre de uma implacável campanha política com o drama que você e a sua mulher, Patrícia Pilar, estão vivendo? Nós nos alimentamos com a esperança de que o pior já passou. Né? Não foram fáceis os primeiros momentos, eu pura e simplesmente avisei aos meus amigos que eu estava indisponível, muitas pessoas não entenderam, e grudei nela para a gente até fazer a cirurgia e a outra cirurgia, os exames complementares, até a gente, enfim, remover o pânico que vem naturalmente, enfim, em função da carga de preconceito, câncer, o que é que vai fazer, enfim. Mas graças a Deus, mil vezes, nós temos de lá para cá, todas as notícias são boas. Ela já superou 2 das 4 fases da quimioterapia, está carequinha, né? Linda. Continua linda. Continua linda e nós estamos com muita fé em Deus de que ela superou. Deixa eu lembrar aqui uma historinha só para nós atualizarmos o nosso papo. Você foi sondado para ser o ministro da Saúde pelo Fernando Henrique, quando você então confessou pela primeira vez o seu romance com Patrícia Pilar. Isso vazou para a imprensa. É verdade. Como isso aconteceu? Não tenho a menor ideia. Você prefere não falar? É muito constrangedor isso, né? Porque, de fato, eu queria ser delicado. Eu fui convidado para ser ministro, para escolher pasta, depois fui convidado de novo, e recusei. Não aceitei participar porque achava que estava errado o caminho que o governo estava fazendo. E numa delas, para ser delicado, para não parecer que eu estava desdenhando o convite honroso do presidente, eu disse que estava me separando e que essa era uma fase pessoal que exigia um certo recato, uma certa fuga da vida pública que eu tinha ocupado dela o tempo todo. E falei exclusivamente ao presidente este assunto. 2 ou 3 dias depois, saiu na coluna da Joyce Pascovitch na Folha de São Paulo. Magoou você? Não. Eu sou leal. Ciro, a Patrícia, que vive de sua imagem de atriz, apareceu nos jornais com um novo visual, linda como sempre. Ela não dá ao Brasil uma lição de coragem? Eu acho. Eu acho porque... Sabe, na mesma hora que ela superou tudo, ela resolveu chamar a atenção das mulheres para a necessidade do autoexame, do toque, porque ela é uma pessoa que está bem posta na vida, tem os melhores médicos, o melhor cuidado, fazia a mamografia regularmente, a mamografia não acusou, e ela, porque tinha informação de que apesar da mamografia era preciso fazer o toque, ela... Graças a Deus, achou a coisa na primeira hora. O câncer, né? Não vamos repetir aqui o preconceito, o câncer na primeira hora, no primeiro estágio. Isso foi fundamental para ela. Então, ela imediatamente sentiu vontade de repartir com as mulheres. E isto, eu acho que foi um ato de muita coragem, de muita vontade de colaborar, que é ela. Ela sempre foi assim. Ela há anos, ninguém sabe, contribui com um hospital de crianças com câncer em Recife. Ninguém sabe disso. Ela faz isso anonimamente e contribui lá, não é? E ela fez isso, e veja, logo em seguida começa a tomar um custo, a vulgaridade, né, a bisbilhotice, paparazzi para ganhar dinheiro, invadindo, vão para a porta da casa dela, vão para a porta do consultório do médico, e ela tudo isso enfrentou com a maior altivez, com a maior tranquilidade. Ela é uma mulher de valor. Só para fechar o nosso papo, a sua querida parceira, Patrícia, estará com você nos palanques? Ela é livre, não é? Ela é livre. Quando ela tiver vontade, sim. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizendo o seguinte: com toda essa paixão que politicamente beira a incandescência, Ciro Gomes, menino, morou em colégio de padre, venceu um concurso de poesias. E eu soube que a música preferida do Ciro é Um Homem Também Chora, também conhecida como Guerreiro Menino. Gonzaguinha, cantada por Fagner. Composta por Gonzaguinha e cantada pelo amigo e conterrâneo Fagner. Sabe, Ciro, que os últimos versos dessa música
bem que poderiam ser um compromisso de campanha adotado pelos candidatos que prometem emprego O homem para sem todos os trabalho brasileiros. não tem honra e sem O a homem sua honra. o homem se humilha e se corta gasta os seus sonhos. Seu Seu sonho é a sua vida e a vida é seu trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. Mas eu digo a você, seja feliz no domingo que vem, vocês que estão comigo aqui no Raio X, sejamos todos felizes. Obrigado, senhor. Obrigado.